Olá, gente, aí, tudo bem? De volta, né, agora para trabalhar com os antecedentes da Revolução de 1848 e a própria Revolução até o fim, né, da chamada Segunda República Francesa em 1852. E também com a Primavera dos Povos, claro. Então vamos lá. A França, né, nós conversávamos que a França, sob o governo de Luís Filipe, havia adotado um modelo político em que combinava liberalismo econômico com o conservadorismo político. Esse ambiente político, né, ele vai ser pontuado pela existência de também outros grupos políticos, né, que têm, digamos, propostas completamente diferentes, e essas propostas, elas de alguma maneira, como é que se diz, traçariam os rumos, né, dessa política francesa em boa parte, né, ou pelo século XIX. Então nós temos os legitimistas, os bonapartistas, os republicanos e os socialistas. Os legitimistas, obviamente, estão mais interessados na manutenção do poder real, né? Então é a questão da legitimidade mesmo do poder do rei. Nós temos os bonapartistas, como o próprio nome diz, indivíduos que defendem o retorno, né, de um modelo político semelhante àquele adotado por Napoleão, então tinham Napoleão como referência política. Os republicanos, que como o próprio nome diz, queriam o fim da monarquia, mas eram moderados nas suas posições políticas, né? Por exemplo, não defendiam uma revolução, né? A ideia deles era tão somente estabelecer uma república com algumas medidas bastante limitadoras de acesso ao poder, né, às atividades políticas. E por último, os socialistas, que se apresentam como um grupo mais radical, né, já começam a defender abertamente transformações políticas, econômicas, sociais, culturais, e de alguma maneira assim, ainda não estão inspirados pelos ideais do socialismo científico de Karl Marx. Eles estão muito mais próximos do chamado socialismo utópico de Saint-Simon, né? Mas de qualquer maneira já trazem consigo críticas à propriedade privada, defendem os interesses da classe operária. Então são movimentos políticos que são grupos políticos, né? Que no caso os socialistas, um movimento político que vai conquistar, né, cada vez mais uma presença, um apoio, vai ter um apoio cada vez maior dos setores populares, né, desse operariado. Então tá. O governo de Luís Filipe, como eu falei, vai apresentar essas inúmeras contradições, né? E o interessante é que a França começa a assistir um processo de radicalização política ainda mais acentuado durante o governo de Luís Filipe. Luís Filipe, ele vai pressionar para que esses movimentos políticos eles abram mão das suas reivindicações para que ele pudesse governar sem sobressaltos, sem nenhum tipo, né, de problema. E aí o que vai acontecer? Os republicanos, que representam os interesses burgueses, eles planejam, né, um grande banquete para a discussão das suas ideias e apresentar propostas para o rei. Acontece que um dos seus ministros, né, o Guizot, ele, por iniciativa dele, tá, acreditando que estaria fazendo aí uma ação política em nome do rei, ele decide pela repressão ao banquete dos republicanos. O resultado, obviamente, né, vai ser uma insatisfação generalizada e, diante disso, né, diante desse quadro, os republicanos pressionam Luís Filipe, né? Luís Filipe tenta ainda demovê-los dessa disposição para transformações políticas mais profundas, a ação que ele tomará, né, a atitude que ele tomará para tentar diminuir essa temperatura política vai ser com a demissão do seu ministro, o Guizot, mas a França nesse momento já está entrando num processo de radicalização. Então o que vai acontecer é que
essas pressões políticas crescentes, né, e aí diferem também de diferentes setores da sociedade, não mais apenas os republicanos, que foram diretamente atingidos pela decisão do Guizot, mas os socialistas, né, e outros liberais vão aderir a esse movimento, e diante das pressões, das crescentes pressões, Luiz Felipe não tem outra alternativa senão renunciar, né, ao trono em 1848, e aí a França proclama a sua Segunda República, né? A primeira vai de 1792 a 1804, e agora a Segunda República de 1848 e vai até 1852. Né? Então tá, aí nós temos o estabelecimento da chamada Segunda República Francesa. Quais são as principais medidas adotadas por essa Segunda República? Né? A primeira delas, assim, eu vou colocar numa ordem, embora não seja uma ordem de importância, mas só para nós nos localizarmos. A primeira coisa é o estabelecimento do chamado sufrágio universal masculino. Então, as mulheres ainda não votam, as mulheres não participam da política. A elas, esse direito ainda está vetado. Né? Apesar de nós sabermos da existência de algumas militantes, né, inclusive durante a própria Revolução Francesa, que questionaram a exclusividade do voto aos homens, mas as mulheres ainda não têm voz política dentro da Europa. Né? A gente tem que localizar historicamente. As mulheres, na sua grande maioria, digamos assim, elas estavam, vou falar, sabe, destinadas, predestinadas a cumprir dois papéis, esposa e mãe. Né? Essa coisa de papel político na Europa da primeira metade do século XIX, não. Isso só vai ser possível mais para frente, mais para o final do século XIX, início do século XX. Então, onde você vai ter efetivamente uma universalização do voto. Antes disso, não. Outra medida adotada pelos republicanos, né, vai ser a restauração da liberdade de imprensa. Por quê? Porque os jornais, diferentemente do que nós temos hoje, né, os jornais, como eles tinham um público mais ou menos limitado, eles tinham muito mais artigos de opinião, então eram jornais que defendiam causas políticas, certo? E, obviamente, se eles defendem causas políticas, eles podem se colocar contrários ao poder vigente. E nesse caso, né, se eles se colocam contrários e se esse poder vigente tiver tendências autoritárias, absolutistas, né, ou absolutistas, ele pode escolher o expediente de censurar esses jornais. Então, uma das garantias, e aí vocês percebam que isso corrobora a perspectiva da chamada liberdade de expressão, é justamente acabar com a censura aos jornais. Um outro ponto também importante, também interessante nesse caso, qual é? É o fato de que as reuniões, e aí a gente volta lá no início, um dos motivos que levou o Luiz Felipe a demitir o Guizot, é justamente a liberdade de reunião, ou seja, os indivíduos que compartilham das mesmas ideias teriam o direito de se reunir para discutir essas ideias. Né? Então, também é um princípio liberal importante. Né? Outra medida adotada foi justamente o fim da pena de morte para divergência de opinião política. Algo que é muito comum em regimes autoritários, totalitários, absolutistas, ditatoriais. Né? Então, assim, todo governo que não dá liberdade aos seus cidadãos tende a punir seus cidadãos por conta de ideias divergentes das do governo. Em alguns casos, censura, prisão ou mesmo morte. Né? Então, uma das medidas foi justamente a abolição da pena de morte por divergências de opinião política. Né? Então, vocês imaginem que isso acontecia na França, né, no século XIX. Ah, é uma novidade? É estranho? Não. É até uma situação não muito rara. Né? E, por último, retomando um projeto dos jacobinos, lá de 1792, né, 1792, 1793, o fim da escravidão nas colônias. Então, não temos mais escravidão nas colônias francesas. Né? Estamos discutindo isso muito antes, por exemplo, da abolição da escravidão no Brasil, que só se daria 40 anos depois, em 1888. Então, assim, essas são as medidas. Acontece que
Já que os republicanos estão no poder, fundaram a república, né, uma segunda república, estão tomando essas medidas, nós vamos assistir também a um crescimento, né, o aumento da influência do pensamento socialista junto ao operariado francês. E aí o operariado francês passa a se organizar para conquistar mais direitos, né? Porque, por exemplo, algumas medidas adotadas pelos republicanos foram consideradas por demais tímidas pelos socialistas, né? E essas medidas realmente afetavam a classe operária. Então a classe operária ela começa a se radicalizar. Quando eu falo radicalizar, não é fazer uso da violência, mas sim pressionar de forma mais incisiva, mais contundente o governo para que ele concedesse direitos, para que ele ampliasse esses direitos, né? Não ficasse restrito a um único grupo, a uma única classe social. Isso fosse expandido para todas as classes sociais. E diante disso, né, dessa pressão, dessa crescente pressão, setores da burguesia francesa começaram a ficar incomodadas, né? E aí, nesse caso, como eles detinham o poder político, decidiram então pela repressão política a esses operários, né? E os operários, eles buscaram, né, foram buscar o apoio junto a um outro setor da sociedade igualmente explorado, igualmente negado, que tem seus direitos negados, que é o campesinato. Acontece que os camponeses, né, os trabalhadores rurais, eles ainda tinham muita influência, recebiam muita influência das instituições religiosas. Então, quando esses operários, né, vieram para buscar o apoio dos camponeses, os camponeses negaram. E ao negar o apoio aos operários, o que acontece? Eles ficaram, né, os operários ficaram sozinhos. E a gente tem que lembrar o seguinte, os operários franceses não constituem a maior parte da população francesa. A França ainda é um país bastante rural, né? Então, nesse contexto, o que vai acontecer? A repressão vai cair de forma muito forte, muito violenta sobre esses operários e vai praticamente, assim, digamos, desmobilizá-los, né, sob uma ação de repressão. E qual o cenário que começa a se desenhar aqui? Aqui tem uma situação bastante interessante, que o medo da radicalização, porque já estava colocado isso, né, 1848 é um ano bastante significativo, porque não é apenas o ano da ocorrência dessas revoluções no continente europeu, notado primeiro na França, depois expandindo pela Europa, mas também vai ser o ano em que nós teremos o lançamento do Manifesto do Partido Comunista. Ou seja, é um texto, né, um panfleto escrito por Marx e Engels, onde eles defendem abertamente a revolução do proletariado. Não é à toa que eles fecham, né, o seu texto com a frase "trabalhadores de todo o mundo, univos", né, ou seja, vamos abandonar nossas diferenças nacionais e perceber que nós temos um único inimigo, que é a burguesia. E a burguesia, então, deve ser retirada do poder e aí a Revolução Socialista estaria em curso. Então, a existência desse pensamento socialista junto à classe operária fez com que a burguesia ela abandonasse sistematicamente seus princípios liberais, políticos, né, defendesse tão somente seus princípios liberais econômicos. E nesse contexto, obviamente, a burguesia ela vai apoiar, e é um dado bastante interessante isso, a ascensão, né, de um parente de Napoleão, que é o Luiz Bonaparte. Ele vai ser eleito presidente da República. Né? Para quê? Para justamente frear o avanço dessas forças socialistas. Né? O resultado, obviamente, vai ser qual? Vai ser justamente a reintrodução de um governo com características autoritárias, mas que defendia os interesses da classe burguesa, né, em detrimento dos interesses dos operários e também dos camponeses. Os camponeses também foram prejudicados com isso, embora não soubessem muito bem isso. Né? E aí o Luiz Bonaparte, perdão, ele vai percebendo que a burguesia precisa muito dele. Engraçado que parece que nós já vimos esse filme antes,
lá atrás, na própria Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte deu o golpe de 18 de Brumário e assumiu o poder na França, né? E aí o Luiz Bonaparte, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai dar um golpe de Estado, ele vai ser, né, com o apoio do exército, ele dá um golpe, né? E em 1852 ele assume, digamos assim, uma máscara, né, uma veste de imperador. E aí é quando você tem o fim da Segunda República Francesa, né? Então a decisão, né, a consolidação do poder de Luiz Bonaparte põe fim àquilo que nós chamamos de Segunda República Francesa. Ok, gente? Então aí a gente pega esse ponto e nós encerramos aqui e logo a seguir, né, a gente vai pensando, nós vamos pensando nisso e trabalharemos com a Primavera dos Povos, até explicando o porquê desse conceito esse que seria tomado emprestado depois pela imprensa, quando dos movimentos políticos nos países do Oriente Médio, né, os países árabes muçulmanos no Oriente Médio, que resultaria em transformações políticas que ficaria conhecido como Primavera Árabe, tá bom? Então, já já a gente pega e retoma isso.